Boa tarde, Marcelo Jorge. Boa tarde a todos os ouvintes do seu programa. Deputado, antes que tudo, queria lamentar, assim como todos os pernambucanos, né, as perdas aí dentro do seu partido e as perdas dos grandes seres humanos. Deputado estadual Manuel Santos, ex-deputado federal Pedro Eugênio também. Muito obrigada, Marcelo. Sem sombra de dúvida, uma perda muito grande para todos nós. É verdade. Deputada, agora vamos falar de atualidades, né? Falar, infelizmente, desse momento que Pernambuco está vivendo. A senhora entrou com a representação do Ministério Público do Estado contra o governo de Pernambuco por conta das remoções de professores em escolas de referência que participam nesse momento dessa greve aí, a greve da rede estadual de ensino. E a senhora entende que uma, digamos, remoção dos profissionais, como é a ideia do governo, é uma retaliação, uma perseguição, deputada? Da maneira como está sendo feita, Marcelo. Porque remoção é uma coisa que tem uma certa tipicidade no serviço público. Ela não pode ser feita como vem sendo feita por telefone, por WhatsApp e porque as pessoas estão em greve. No Estatuto do Magistério, uma lei de 1996 que está em pleno vigor, a remoção é possível em 2 casos: a pedido do professor ou a bem do serviço público. A pedido do professor não pode ser a qualquer tempo também não. Tem que ser no início do ano, tem os critérios. E a bem do serviço público da mesma maneira. O que é que o governo pode alegar a bem do serviço público, tirar um professor de sala de aula se ele não tem outro para botar? A gente já tem mais de 17 mil contratos temporários na rede. Contratos precarizados, que inclusive também estão sendo ameaçados de demissão. Então o governo infringiu a lei do Estatuto do Magistério, com esse procedimento, com essa maneira como ele fez a remoção, para ter exemplo. O que está claro também, que nós conseguimos aferir é isso, são os professores que são lideranças nas escolas. Então ele está dizendo, olha, eu tiro você para você não exercer a sua cidadania. Então isso, além de ser um ato de muito autoritarismo, um ato de retaliação, é um ato ilegal. Por isso que eu entrei com essa representação no Ministério Público, que é o fiscal da lei, para que o Ministério possa apurar, através de inquérito civil, esse procedimento e dar a posição que eu espero que ele dê ao governo do Estado de respeito à lei. Abra a negociação. É assim que a gente consegue terminar com a greve, com negociação e não com autoritarismo. Bom, deputada, o governo aí garante renegociar a partir do momento que os professores voltarem às salas de aula. E isso aí é talvez um impasse maior, já que, se não me engano, hoje o Sintep deve estar realizando a assembleia, agora às 14 horas aí no Recife, mas o movimento já está muito enfraquecido, né? O governo Paulo Câmara não abre mão da volta dos professores, às salas de aula, com essa condição única para se reabrir as novas negociações. Como a senhora entende isso? Eu não vejo que o movimento esteja enfraquecido, não. Eu acho que houve um refluxo, é verdade, que os professores, inclusive, estão com seus salários retidos. O pagamento sai amanhã e ele está retendo, isso também é outro equívoco, retendo, sequestrando o salário dos professores para só pagar no dia 5. E não dá para você ficar com essa história. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O governo diz, eu só negocio se a greve acabar. E o sindicato diz que só pode acabar a greve com um prenúncio ou pelo menos com um horizonte de conteúdo para uma negociação. A Assembleia Legislativa, inclusive, se posicionou perante o governo. Inclusive, alguns secretários acharam que foi uma ideia muito boa para que uma comissão de deputados da base do governo e da oposição fossem recebidos, querendo receber os deputados. O que, mais uma vez, nível de desrespeito com a Casa Legislativa e, ao mesmo tempo, o nível de acirramento com que o governo está tratando os trabalhadores de educação. Lamentamos muito, porque daqui a pouco faz um mês, né, que os trabalhadores estão em greve. E, repito, tem que ter um horizonte de negociação para poder a gente solucionar o impasse. O que a Assembleia pode fazer, está fazendo. Já fizemos 2 audiências públicas, uma sobre o piso e outra sobre assédio moral. Estamos nos colocando à disposição e acho que o governo
que é o ente mais forte, não é? Que é o gestor, é quem teria que dar o primeiro passo na direção dos professores. Conversando com a deputada Tereza Leitão. Deputada, todos os anos no mês de janeiro é implementado o piso salarial dos professores, né? Esse ano parece que isso não ocorreu e o aumento de 13,01% que deveria ter sido concedido aos 46 mil docentes de Pernambuco só alcançou cerca de 10% do corpo docente. Esse é a única demanda, é o único problema do impasse? Esse é o principal problema, porque o governo distorceu o conceito de piso. Piso não é somente o valor do salário, piso é também jornada de trabalho, formação e carreira. E veio para a Assembleia toda distorcida, tanto é que ela só atingiu 1.770 professores de nível médio e alguns professores de nível superior, nivelando o salário dos professores de nível médio com o salário dos professores de nível superior. Então, isso é, de fato, um gargalo grande. Mas existem outras negociações, outras reivindicações que foram apresentadas ao governo através de uma pauta que também não foi negociada por enquanto. Tá, ok, vamos encerrar nossa conversa aqui com a deputada, que está muito ocupada, está na Assembleia Legislativa agora. Para encerrar, eu só queria uma opinião sua. Durante o período eleitoral, na época, candidato Paulo Câmara prometeu dobrar os salários, 100% de aumento. Esse aumento, de acordo com o que a gente ouve no governo hoje, seria um aumento escalonado durante os 4 anos de governo dele. E isso já vem sendo cobrado pelos professores como uma medida que teria que ter sido tomada urgentemente. Isso é impossível, né, deputada? Não, a gente tem um entendimento, a categoria também, de que o aumento não seria no primeiro ano, mas no primeiro ano também não pode ser esquecido. Então é preciso tomar, né, um horizonte de planejamento para que seja atendido essa promessa de campanha que ele fez, e não fez a nenhuma categoria, apenas aos professores. Então ele precisa cumprir o que prometeu. Muito bem, conversamos com a deputada Tereza Leitão, do PT, deputada que inclusive é a presidenta da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. Deputada, grato por sua participação, um bom trabalho para a senhora hoje aí na Assembleia. Bom dia para você e os ouvintes. A notícia na hora certa. Armando Monteiro, boa tarde, ministro. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos amigos do Agreste. Debates. Boa tarde, governador Paulo Câmara. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Falando com Agreste. Entrevistas. A gente tem que cuidar de fazer o serviço direito. Deputado federal Jair Bolsonaro. Obrigado, Marcos Antônio. Primeiramente, um abraço a todos os companheiros de Alagoas, de Pernambuco. Hoje será o Javan. Boa tarde, meu velho. Boa tarde, Marcos. É um prazer enorme falar no seu programa, Falando com Agreste. Isenção. Essa semana ainda estaremos conversando aqui com o ex-ministro da Integração, Fernando Bezerra. Informação precisa na hora que você precisa. Agora 12:01, muito boa tarde, muito bem-vindos a essa terça-feira. Geraldo Mouré para o Falando com o Agreste. Celides Davis. Muito boa tarde, amigos. Acabamos de chegar em Brasília. Repórter Marcos Antônio, de Maceió, para o programa Falando com o Agreste. Gilmar Alves, de Santa Cruz do Capibaribe, para o programa Falando com o Agreste. E Angelim Marcos Aurélio, para o programa Falando com o Agreste. Júnior Paulino, de Lagoa do Ouro, para o Falando com o Agreste. Um abraço carinhoso, Priscila Krause, Falando com o Agreste. De Buenos Aires, Argentina, Carlos Torres, Falando com o Agreste. A notícia sempre existiu, mas aqui ela tem endereço certo.